Iniciando a live agora às 9h09. 1h09. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Conforme anunciado ontem, nós teremos agora uma conversa, uma aula aqui sobre a dependência do crack. O que é o crack, da onde ele vem, o que ele faz com a vida do indivíduo, quais os danos que o crack causa na vida das pessoas, quais os danos que o crack tem causado à sociedade. O crack tem realmente deixado de ser uma droga extremamente perigosa, principalmente pelo aparecimento dessas outras drogas que conforme eu já tenho dito nos meus vídeos, não podem ser chamadas de novas drogas porque não são novas. Inclusive aqui nós falaremos também acerca do próprio crack, do Oxy, de várias apresentações de formas de cocaína que em alguns momentos foram chamadas de novas, mas que na verdade não tinham absolutamente nada de novo. São drogas que já existem e já fazem parte da sociedade ao longo de muitos anos, e nós simplesmente precisamos entender o que é o crack. Bom, antes de mais nada, de forma bem simples, a gente tem que entender a classificação do crack. O crack ele é classificado como uma droga estimulante, ou seja, é uma droga que estimula as funções cerebrais, causando agitação psicomotora, ansiedade, pensamentos acelerados e muitas vezes, faz com que o indivíduo não consiga funcionar de uma forma, não consiga funcionar de nenhuma forma, na verdade, O uso de crack interfere na vida do paciente, em seus grupos de convívio, no seu trabalho, nos seus comportamentos. Os comportamentos do usuário de crack ficam cada vez mais direcionados à obtenção da substância. Então, cada vez mais, o usuário de crack ele se esforça para obter o crack. E nesse momento, o indivíduo usuário de crack, infelizmente a pessoa que é vitimizada pela dependência de crack, inevitavelmente ela vai ficando cada vez mais escrava, ela vai ficando cada vez mais destruída, humilhada e rebaixada por essa substância. Então vamos lá. A dependência de crack é uma doença crônica e recidivante, em que o uso continuado da substância psicoativa provoca mudanças na estrutura e no funcionamento do cérebro. Então o crack causa mudanças e em muitos casos as mudanças elas são irreversíveis para alguns indivíduos. As mudanças ocorridas no cérebro devido à exposição a essa substância que tem um potencial dependógeno extremamente perigoso, nocivo e destrutivo. O consumo de substâncias psicoativas pode causar mudanças duradouras na estrutura e no funcionamento do cérebro. Funcionamento do cérebro ou no funcionamento neuronal, os neurônios eles passam por alterações devido ao poder farmacológico, ao potencial dependógeno da droga. As atividades dopaminérgicas ficam absolutamente alteradas, que são a base das anormalidades comportamentais associadas à dependência. Então, qual é a base das anormalidades comportamentais dos dependentes? As alterações acentuadas no cérebro desse indivíduo, que ao longo de muitos anos vem se expondo à substância chamada de crack, que nada mais é do que uma forma de cocaína. Então é necessário que, diante de todos os ensinamentos, é necessário que todas as pessoas tenham essa concepção, que tem pessoas que pensam que cocaína é opioide e que crack e cocaína são drogas diferentes. Não são. Crack é uma forma de cocaína, ou seja, o crack é uma substância para ser utilizada pela via pulmonar, ok? Então nós não temos duas drogas.
cocaína e crack. Não. Nós temos uma droga, cocaína, que pode ser utilizada por todas as vias de administração. Sendo as vias de administração pulmonar, em forma de crack, intranasal, endovenosa, retal, por via de supositórios, o que não é incomum também, né? Existem países que têm mais utilizam a via de administração retal mais do que nós aqui no Brasil. Nós aqui no Brasil utilizamos, os usuários geralmente têm esse uso pela via pulmonar. Quando o crack apareceu, ali em metade da década de 80 e começo de 90, ele entrou como uma forma de redução de danos aos indivíduos que faziam uso de cocaína endovenosa. Hepatite, HIV, sífilis, enfim. Então, a via pulmonar se tornou a principal via de administração para os dependentes químicos. Por quê? Primeiro, o indivíduo não precisava ficar se furando mais com agulhas. Segundo, os dependentes das substâncias endovenosas começaram a perceber que o uso pela via pulmonar gerava um prazer, um efeito mais acentuado do que o uso pela via endovenosa. Então, muitos dos dependentes de cocaína pela via endovenosa migraram para o uso de cocaína pela via pulmonar em forma de crack. Então, voltando aos comportamentos associados à dependência, a compulsão e a obsessão que são acionados pela dependência de crack, elas explicam muito o processo de violação de valores. Os indivíduos fazem de tudo que eles podem para conseguir a sua substância, para conseguir mais uma dose. Tais alterações originam ou exacerbam comportamentos de natureza compulsiva que anteriormente pouco ou nada interferiam em sua vida, ou na vida do paciente e de seus grupos de convívio, tornando o comportamento do dependente cada vez mais dirigido para a obtenção do uso dessa substância, ao mesmo tempo que diminui sua capacidade de parar de usá-la, mesmo quando o seu efeito é menos gratificante ou já interfere significativamente no funcionamento de outras áreas de sua vida. Ora, é necessário que todos entendam que os dependentes de crack vão sofrer danos terríveis na sua vida. Não tem como, não existe a possibilidade de um cocainômano que utilize a cocaína em forma de crack. Não existe a possibilidade desse indivíduo não sofrer danos terríveis devido a essa dependência, devido a esse uso acentuado, a esse uso perigoso que é sempre a dependência de crack. O cérebro é um órgão capaz de se adaptar, de ser esculpido pelas demandas externas, fenômeno denominado de neuroplasticidade. Tais modificações tornam o indivíduo mais adaptado e capaz de lidar da melhor maneira possível com as demandas externas e internas e com as situações cotidianas. Assim, o desenvolvimento neuropsicomotor de um indivíduo se dá dentro de um ambiente inóspito e violento. O desenvolvimento de um estado constante de vigilância e suspeição, que nós podemos chamar isso de paranoia, que permita detectar prontamente o perigo, pode ser crucial para a sua sobrevivência. Por sua vez, adaptações como reações impulsivas, comportamentos dissociados, ímpetos agressivos, irritabilidade límbica, ativação simpática seriam incompatíveis como convívio em grupos mais pacatos. Esse novo paradigma praticamente desfez a fronteira entre o biológico e o psicossocial, tornando sua interface e seus limites bastante sutis. Para a neurociência, está cada vez mais claro que as terapias e abordagens de natureza biológica, psicológica e social não atuam de maneira estanque,
Pelo contrário, influenciam-se mutuamente e podem se potencializar quando aplicadas de forma harmônica. Então, dentro de uma abordagem do dependente de crack, é necessário nós entendermos que não existe uma forma única de se abordar a dependência do crack. Não existe uma única abordagem que irá atender às demandas dos dependentes de crack, sendo que o crack é uma dependência muito sério. A gente está falando de uma dependência muito perigosa, de uma dependência extremamente nociva. Ok? Ela não é menos nociva do que a droga K2, K9, não é. Acontece que agora as pessoas estão olhando mais para essas substâncias do que para o crack. E o crack parece que diminuiu, o que não é tão importante, ou que é menos pior, o que na verdade é uma grande mentira, tá? O crack ele continua sendo extremamente perigoso. Então, quando nós falamos de terapias e abordagens da dependência do crack, o que nós temos que entender? O indivíduo que fuma crack, que tem uma dependência de crack, primeiro, ele vai se humilhar muito, muito. O dependente de crack, ele vai se humilhar e ele vai fazer tudo o que tiver que fazer para conseguir mais uma dose. Infelizmente. Eu sei que com certeza mães, pais, esposas vão assistir esse vídeo, essa live, estão assistindo, e pode ser que fiquem tristes, preocupados, mas é necessário o reconhecimento e é necessário que vocês entendam de modo primordial o que vai acontecer. Os familiares dos usuários sofrem muito, né? Então, quando a gente fala dessa questão de sofrimento e de impulsividade gerada, o que acontece? O indivíduo ele é capaz de absolutamente tudo para conseguir mais uma dose de crack. O indivíduo ele é capaz de se prostituir, ele é capaz de roubar, ele é capaz até de matar uma pessoa para conseguir mais uma dose da sua droga. E isso é uma grande realidade. O indivíduo ele vai violar todos os seus valores nesse caminho de dependência de crack. Quando as pessoas falam assim, não existe pior droga, sim, eu concordo que a pior droga é aquela que te causa problema. Mas quando nós olhamos para o panorama hoje, no mundo, no mundo hoje, como vem sendo as coisas, o crack ele tem destruído, destroçado, esmagado famílias inteiras, pacientes, homens fortes, mulheres inteligentes, pessoas com formação. Você vai na Cracolândia, você vê médicos, você vê engenheiros, você vê enfermeiros, você vê empresários, pessoas bem-sucedidas que perderam absolutamente tudo por causa da sua dependência de crack. O crack ele é tão potente, a dependência de crack é tão potente que você faz com que todas as suas prioridades se tornem nada para você diante da necessidade que você vai apresentar de usar crack. Você vai ter uma necessidade tão grande de usar crack, que é o tipo da coisa, eu fico sem a minha esposa, mas eu não fico sem a pedra. Eu fico sem os meus filhos, mas eu não fico sem o crack. Eu fico sem comida, mas eu não fico sem o crack. Eu fico sem saúde, mas eu não fico sem crack. Eu morro, mas eu não paro de usar crack. Isso se explica muito, principalmente quando nós falamos de dois padrões primordiais aqui, que são eles compulsão e obsessão. Quando nós falamos de obsessão, nós estamos falando da forma de relacionamento com o crack. Não existe um único usuário de crack que se relacione com esta substância sem a obsessão. O relacionamento do indivíduo com a substância crack sempre será um relacionamento obsessivo. Ou seja, na mente desse indivíduo não tem espaço para pensar em outra coisa a não ser no uso do crack e no prazer imediato que esse indivíduo irá sentir no momento em que ele ingerir, que ele administrar aquela substância no seu organismo. Sendo assim, o indivíduo
não é que o indivíduo não tenha valores. O indivíduo ele tem valores. Os usuários de crack são pessoas de valor. Só que são pessoas que abandonam os seus valores por causa dessa terrível dependência chamada crack. Vou repetir muitas vezes ao longo da nossa live aqui. A dependência de crack é muito grave. É muito grave. Então, não existe uma forma de explanar sem falar disso. O uso de crack, ele, para o dependente de crack, ele é associado sempre a prazer e a satisfação. No início, quando o indivíduo começa a usar o crack, realmente o prazer e a satisfação que essa droga traz na vida do... a sensação que vem, ela é tão boa, que aquele indivíduo ele já não consegue mais se imaginar sem aquela substância. Então o indivíduo ele vai estreitando, ele vai intensificando, estreitando, ele vai afunilando a relação com a substância, com o crack, de uma forma que ele já não consegue ficar um dia sem usar crack. A relação com o crack sempre será uma relação compulsiva e obsessiva. E nesse momento, nós temos que entender o que é compulsão e o que é obsessão. Dentro da dependência de crack, compulsão e obsessão são dois mecanismos que caminham juntos, mas que têm ações distintas. A obsessão é um pensamento fixo em um comportamento alvo. Então o indivíduo tem um comportamento alvo. Qual é o alvo que esse indivíduo tem? A droga. Por quê? Porque ele quer o prazer que aquela substância vai trazer para ele. O segundo ponto é a compulsão, que são as ações repetitivas em busca de executar a busca por esse prazer imediato, por esse prazer e por essa satisfação que são geradas pelo uso do crack. E aí você imagina um seguinte cenário. Imagine que você está com muito prazer, com muita satisfação, você está realmente se sentindo extremamente bem, se sentindo bem no sentido de efeito da substância, ok? Compreendam isso. E de repente esse bem-estar, ele é arrebatado, ele some. Em coisa de 3 a 5 minutos, esse efeito, esse bem-estar, essa tranquilidade, essa satisfação que vem no indivíduo desaparece de um minuto para o outro. Então o que acontece aí? A compulsão e a obsessão retornam de um modo absolutamente devastador. E o que esse indivíduo faz, então? Tudo que for necessário para conseguir mais uma dose da sua droga de preferência, no caso, o crack. Vai se prostituir? Vai. Vai roubar? Vai. Vai vender alguma coleção que ele tem ali, o indivíduo tem uma coleção, o indivíduo ele tem um hobby, sei lá, coleciona discos de vinil aí de muitos anos atrás. Tudo que tem valor para o indivíduo, ou que um dia teve valor para o dependente de crack, deixa de ter valor diante do relacionamento com o crack. Então o indivíduo que ele vai estreitando essa relação com o crack, ele imediatamente ele vai ignorando a importância de outras relações. Então, ou seja, os meus discos, as minhas coleções não são importantes para mim mais. A minha família não é importante para mim mais. Fazer uma boa alimentação não é importante para mim mais. Ter dentes na boca não é importante para mim mais. E o dependente de crack, a compulsão e a obsessão, elas são tão terríveis que o indivíduo se vê perdendo os dentes, perdendo o cabelo, se queimando. O indivíduo se vê, um indivíduo que pesa 90, 100 quilos, ele se vê com 60 quilos, ele enxerga a autodestruição. Mas a doença ela é tão
poderosa, a obsessão é tão forte que não deixa esse indivíduo olhar para a autodestruição, para a autoanulação que ele está passando e faz com que ele coloque os seus pensamentos de modo obsessivo somente no prazer imediato que ele irá sentir com o uso dessa substância. Infelizmente, o indivíduo não vai parar sozinho. Ah, mas não existe a possibilidade de um dependente de crack parar sozinho? Existe. De 1000, um vai conseguir parar sozinho. Eu já tratei ao longo desses 20 anos que eu trato dependência química. Eu conheço aí, eu já tive mais de 12.000 pacientes ao longo desses 20 anos. Contando com as clínicas que eu atendo, com os pacientes do meu consultório online, mais de 12.000. Eu tenho uns 5 que conseguiram parar com o crack e ainda assim migraram. Pararam com o crack, mas migraram para uma outra droga. Ou seja, não usam mais crack, mas fumam maconha, bebem, não estão em sobriedade, continuam adoecidos, continuam adoentados, não estão sóbrios, ok? Por quê? Porque o indivíduo ele já não consegue encontrar prazer. O grande problema da dependência de crack é que nós temos o sistema mesolímbico e o sistema mesocortical, que é o nosso sistema de recompensa cerebral, que ele é muito acionado durante o uso do crack, durante a dependência de crack. E depois que você para com o crack, quando o indivíduo chega nesse momento de parar com o uso de crack, nada que ele fizer na vida irá se comparar com o prazer que um dia ele conheceu com o uso de crack. Infelizmente, eu tenho que falar isso, eu preciso ser muito sincero, eu sou um profissional extremamente sincero. O prazer causado pelo crack é enorme. Não existe nenhum terapeuta na face da Terra, quer esse terapeuta seja neurocientista, quer esse terapeuta seja psiquiatra, quer esse terapeuta seja nada, que consiga explicar o prazer que o crack aciona. O crack chega a ativar 300% de atividade dopaminérgica no sistema mesolímbico cortical ou sistema de recompensa cerebral. Nada consegue se equiparar. Então é como se a vida para esse indivíduo agora é como se a vida não tivesse mais prazer. A vida não tem mais prazer. Mesmo que esse indivíduo tenha uma vida cheia de prazeres, os prazeres cotidianos, o jantar com a família, fazer academia, nadar, tomar banho, fazer a barba, cortar o cabelo, comer, nada disso irá se comparar com o prazer que um dia aquele indivíduo teve com o uso de crack. E o crack, na verdade, é uma substância que ela não vai, de forma alguma, abandonar os seus pensamentos. Eu sempre costumo falar isso. O crack não vai abandonar os seus pensamentos. Eu estou há 20 anos limpo de drogas. Eu sou hoje um especialista da área da dependência química. Eu tenho muito orgulho da minha profissão. Cuido dos meus pacientes com muito carinho. Mas o crack ele sempre vem na mente do dependente. Não importa quanto tempo você esteja limpo. O crack ele vem, ele toma espaço, ele ocupa espaço, mesmo que seja para fazer você sentir medo. Você vai sempre se recordar dos momentos que você vivenciou com o crack. Voltando a falar do prazer, esse prazer é algo que ele se torna... É assim, quando você sobe muito o nível de alguma coisa... Quer ver um exemplo? Imagina que você teve um professor fera ali na universidade e aquele professor te ensina de uma forma ali que a 1 hora de aula dele parece que passa em 10 minutos de tão bom que esse professor é e de tão didático que esse cara é. Esse cara sobe muito o nível das aulas. As aulas desse indivíduo são muito boas. Esse professor tem aulas muito boas. Então, aí esse professor, vamos imaginar que ele ficou gripado e ele não pôde ir lá dar aula de química. E vai um substituto lá dar uma aula de química, um novato.
você fala, poxa, esse cara não é legal, não é, é aula de química, tudo bem, mas não é que nem aqui. O crack é esse professor. O crack, ele sobe o nível de prazer de uma maneira, de uma forma, que a taxa normal de dopamina, ela não existe mais. O indivíduo ele tem uma taxa normal, quando ele usa o crack, essa taxa sobe. Quando ele não usa, ela não desce mais para a normalidade, ela vai abaixo de zero. Então esse indivíduo ele vive de uma forma, muitas vezes, na maior parte das vezes, de modo insatisfeito. Por isso que você vai entender, em outros momentos que nós conversarmos, você vai entender a migração da compulsão. A verdade é que muitas vezes o dependente de crack, ele fica em busca de formas de prazer e muitas vezes ele migra para pornografia, ele migra para jogos, ele migra para masturbação, ele migra para comida, ele migra para apostas, ele vai migrando com o intuito de encontrar prazer em alguma coisa ou encontrar um grau, um nível de prazer que ele consiga comparar, o que ele tem a percepção de que é igual ao crack, mas não. Nenhuma droga, nem mesmo o álcool, que é a droga que bate de frente com o crack nessa questão, só que em contextos muito diferentes, também isso nós falaremos num outro vídeo, né? O álcool não causa esse prazer imediato que o crack causa. O crack é extremamente destrutivo. O crack ele causa danos psicológicos, danos motores, danos cardiológicos. O crack ele tem um efeito fulminante sobre o sistema cardiovascular. O crack ele pode sim causar parada cardíaca. Ele pode causar infarto do miocárdio, ele pode causar hipertensão arterial, pode causar diversos problemas, o apodrecimento dos dentes ou as doenças periodontais, as infecções que são adquiridas principalmente pelas trocas de cachimbos, né, que os indivíduos fazem, principalmente nessas cracolândias que existem pelo mundo, aí, pelo país afora. Então, quando nós falamos dessa dependência, nós estamos falando de uma dependência que irá trazer danos e consequências duradouras para a sua vida. Veja bem, essas consequências serão duradouras. Então, o que isso significa? Significa que mesmo depois que você para de fumar crack, as consequências, por serem duradouras, elas não vão embora junto com a abstinência. Você entra em abstinência, então tudo fica bem. Não, as consequências elas permanecem. Por exemplo, o crack ele pode causar modificações na estrutura mental, na estrutura cerebral, mudanças definitivas, ok? Essas mudanças incluem delírios persecutórios, transtornos delirantes persistentes que vão persistir, como fala, persistentes, eles vão persistir mesmo após você ter parado de usar o crack. O indivíduo parou com o crack, mas os efeitos eles continuam, eles continuam persistindo. Os delírios persecutórios, alucinações auditivas geralmente, alucinações visuais geralmente. Então, infelizmente, os danos cognitivos, eles sempre irão aparecer no indivíduo, principalmente se esse indivíduo começa a usar antes dos 15 anos. Os danos cognitivos nos dependentes de crack são acentuados. Então, é necessário que a gente tenha a mentalidade, de que esses danos que persistem, que permanecem, que continuam após a parada do uso, quando o indivíduo consegue parar. E não é verdade que todos os indivíduos param. A verdade é que muitos indivíduos morrem usando crack.
Não estou tirando a esperança de ninguém, mas sou um profissional muito realista, conforme eu já disse aqui. Eu falo a realidade. Muitos indivíduos vão ser derrotados pelo crack. Sim, serão mortos, perderão as suas vidas por causa do uso de crack. Infelizmente, eu lamento muito, né, em ter que falar isso. Eu fico muito frustrado como profissional. Eu sou um profissional que eu amo a minha profissão, eu amo o que eu faço, mas eu não posso chegar aqui para 20 pessoas que estão assistindo, mais outras que provavelmente podem estar assistindo pela For You, e falar, olha, todos os indivíduos que entrarem em busca de tratamento ficarão bem e acabou. Não dá para falar isso, porque muitos indivíduos vão morrer usando crack, vão escolher a morte. Quando você aborda um dependente de crack, você fala para ele, olha, o crack pode te causar, na psicoeducação, nas minhas abordagens de psicoeducação, nas minhas palestras, quando eu faço palestras para dependentes químicos, não só para profissionais, psicólogos, estagiários, até médicos que buscam conhecer, né? Porque numa universidade de medicina você muitas vezes não conhece de perto, você não sabe como funciona. Ser formado em medicina não dá credencial para você tratar uma dependente de crack. Você falar isso e mostrar para a pessoa, olha, você perder um paciente é muito triste. Eu, ao longo desses anos, eu perdi muitos pacientes devido à dependência química. Tudo bem, é uma escolha individual daquele cara, aquele indivíduo buscou isso. Ele buscou se drogar e, infelizmente, o setting de uso, o ambiente, o meio social, geralmente como funciona. E essa parte eu gostaria que todos prestassem muita atenção. Tem muitas pessoas que, muitos indivíduos usuários de crack, eles pegam a sua droga, às vezes quando tem condições financeiras é um pouco pior. Porque o que o indivíduo com condição financeira faz? Vai na biqueira, na boca, pega a droga e se tranca em motel, em hotel, e fica lá dias pagando as diárias do hotel, fica lá dentro e fica usando, sem se alimentar, sem beber água. E um dos mecanismos mais mortais do uso do crack é o indivíduo que usa o crack. Na verdade é um efeito, né? O que acontece? O indivíduo ele usa o crack, ele inevitavelmente ele não consegue beber água e nem comer, nem se alimentar. Então o mecanismo de evitar ou prevenir uma overdose é o indivíduo se alimentar e se hidratar. Então a desidratação e a falta de alimentação... Obrigado, Ricardo, seja bem-vindo, meu irmão, saudade. A alimentação e a hidratação são mecanismos de prevenção da overdose. Só que quando esse indivíduo vai usar a substância dentro desse cenário que eu coloquei, dentro de um motel, trancado, sozinho, esse indivíduo pode passar mal, pode desmaiar, pode enrolar a língua e muitas vezes ele não consegue, não existe a possibilidade de ele ser socorrido ali. Então esse indivíduo evolui ao óbito, infelizmente, e nós perdemos o paciente. Porque o cenário geralmente é esse. Diferente do álcool, que o indivíduo ele se enturma para beber. Raramente, é muito mais difícil você ver um indivíduo que se isola para beber. Não, ele vai no bar, ele vai numa festa, ele vai num show e bebe com os amigos. O usuário de crack não, até porque por causa da obsessão e compulsão pela droga, ele quer toda a droga só para ele, por mais dinheiro que ele tenha. Ele não quer compartilhar aquela substância com ninguém. Então o indivíduo morre. Então quando eu tenho que falar com as famílias, quando pacientes chegam, muitas vezes em tratamento, já num nível muito acentuado de dependência química, eu tenho que comunicar à família que muitas vezes o tratamento ele é simplesmente, infelizmente, ele é simplesmente paliativo. Ele é paliativo. Então o indivíduo ele vai ficar sem usar drogas enquanto ele estiver dentro de uma instituição de tratamento, enquanto ele estiver num hospital terapêutico,
terapêutico, enquanto ele estiver numa unidade de tratamento, enquanto ele estiver numa comunidade terapêutica, numa clínica de recuperação, ele pode ficar bem, ele pode ficar sem a droga. Mas muitas vezes, quando esse indivíduo sai, infelizmente, ele não consegue manter as estruturas de recuperação. Nós temos que entender que a recuperação do crack, ela exige estrutura física, biológica, emocional, comportamental, social. O desenvolvimento de um bom repertório de comportamento. Então você tem que ter um bom repertório de comportamento para que você consiga ter respostas de enfrentamento diante das situações de alto risco que vão aparecer na sua vida no momento em que você estiver buscando a sobriedade ainda, no momento que você estiver tentando se equilibrar na abstinência. As situações de risco, as propostas de uso irão aparecer e você irá se sentir tentado a usar essas drogas, a usar essa substância. Então, quando nós falamos disso, quando a gente entende a ação da droga, todas as drogas basicamente elas agem dessa forma. Não existe novidade nenhuma nas dependências. A gente ouve pessoas falando novas drogas, novos desafios. Não são novos os desafios. Os desafios continuam sendo os mesmos. Por que algumas drogas são problemas e outras drogas não são problemas? Porque algumas pessoas se relacionam com a droga de modo compulsivo e obsessivo. Outras pessoas se relacionam de modo social. Mas no caso do crack, a relação social não existe. Já no caso do álcool, existe. Agora, quando nós falamos do crack, nós estamos falando de uma substância que o relacionamento, a base do relacionamento do indivíduo com o crack é uma base compulsiva e obsessiva. Por mais triste que isso possa parecer, o indivíduo ele vai violar tudo que ele puder, para conseguir a sua droga chamada crack. Ele vai abandonar valores. Aqueles comportamentos que ele reprovou a vida inteira, ele vai fazer. Aquela pessoa que ele um dia jurou amar para o resto da vida, que ele jurou lealdade, ele vai trair, ele vai ser desleal, ele vai agir com frieza diante desse amor, diante desse relacionamento. Aquela mãe que ele jurou ou que ele sempre respeitou, ele vai desrespeitar. Não porque ele é um canalha, um amaldiçoado, um sem vergonha, não. Mas porque esse indivíduo está tomado por uma obsessão. Então entenda bem, o problema está no vínculo com a droga. E o vínculo, o que vincula o indivíduo com o crack é a obsessão. É a obsessão. Então o que vincula o indivíduo com o crack? A obsessão. Ok? A aliança é o que prende o indivíduo no uso, é a obsessão. O que leva o indivíduo a recair nas drogas, no crack, é a obsessão. Antes do indivíduo efetuar o comportamento compulsivo pelo crack, ele tem o pensamento obsessivo no efeito, no prazer imediato, na sensação, como eu disse lá no começo, na sensação, no alívio, no prazer, na satisfação. Então ele direciona todos os seus pensamentos de uma forma seletiva. Nós chamamos isso de pensamento seletivo. O que esse indivíduo faz? Ele seleciona os bons momentos que ele vivenciou com a droga, e baseado nesses bons momentos que ele vivenciou com a droga, ele alimenta o desejo, a obsessão, ele começa a pensar fixamente e muitas vezes ele já começa a criar um plano de ação para ele conseguir realizar o seu desejo, a sua intenção, né, de usar essa substância.
Então sim, o crack é uma droga muito difícil de ser largada. Uma pessoa perguntou para mim se é verdade que o indivíduo desenvolve dependência na primeira vez que usa. Sim, é verdade. A dependência de crack acontece no primeiro episódio de uso. Sim, infelizmente, essa é uma realidade. Isso não é uma brincadeira. Isso não é uma falácia, como muitos pensam por aí. É uma verdade. Então quer dizer que eu fumo aqui uma vez, eu dou uma paulada, como costumo falar, e eu fico dependente ali? Sim. Você já estabeleceu um relacionamento, você já deu para o seu sistema mesolímbico cortical ou sistema de recompensa cerebral um prazer monstruoso que ele vai querer de novo. O teu cérebro, o teu corpo vai pedir aquela sensação novamente e você vai dar. E para isso você vai violar. Você vai deixar a tua esposa em casa, você vai deixar teu marido em casa, você vai roubar, você vai se prostituir, você vai mentir, você vai trair, você vai trocar as tuas coisas, você vai deixar o teu carro na biqueira, você vai penhorar o teu relógio, você vai fazer o que você puder para conseguir a sua droga de preferência, para conseguir a sua droga de escolha. No caso aqui dessa nossa conversa, desse nosso vídeo, dessa nossa live, o crack. Por quê? Porque o cérebro quer aquela atividade dopaminérgica que é acionada pelo uso de crack. Aquela atividade dopaminérgica, a atividade dopaminérgica, eu vou repetir isso porque é importante. A atividade dopaminérgica gerada pelo crack é inigualável. Não existe nada no mundo hoje, não existe nada no mundo que se compare ou que consiga ativar a dopamina do jeito que o crack faz. O crack ativa a dopamina de uma forma que nada na face da terra, nenhum comportamento, nem comer 1 quilo de chocolate, sexo, jogo, comida, nada ativa a dopamina do jeito que o crack, nem as drogas, nem o álcool vai ativar a dopamina do jeito que o crack ativa. Por esse motivo, a dependência de crack é uma dependência que precisa obrigatoriamente de uma atenção muito grande, muito grande. Nós temos que ser radicais com os indivíduos que têm uma dependência de crack. Não somente pelo fato de que o usuário de crack vai morrer prematuramente, mas porque o usuário de crack, infelizmente, para conseguir a sua droga, ele fica disposto até mesmo a matar também. E isso não é exagero. Quem está falando com vocês, além de especialista, é alguém que foi dependente de crack e que superou ou que vem superando esse problema há 20 anos. Faz 20 anos que eu não uso mais drogas ou álcool. Então eu sei o que nós temos diante de um dependente de crack. Nós temos um problema acentuado. E quando as pessoas muitas vezes querem saber ou me perguntam qual o melhor tratamento para o usuário de crack, a resposta é a seguinte: não existe melhor tratamento, existe melhor adaptação. Não existe melhor tratamento, existe melhor adaptação. Cada indivíduo é um indivíduo. Tem pessoas que dentro do seu tratamento vão conseguir ter um melhor tratamento através da religião. Tem pessoas que vão conseguir ter um melhor tratamento através da psicoterapia cognitivo-comportamental. Existem indivíduos que vão se entender muito bem com a psicanálise na abordagem da dependência química. Existem indivíduos que vão se entender muito bem com o CAPS-AD. Existem indivíduos que vão se entender muito bem com a abordagem psiquiátrica farmacológica. E tá tudo bem. Mas o melhor tratamento, diante da ótica do Sérgio Mendonça, da minha ótica, é a parada total com a substância e o desenvolvimento de um bom modo de vida.
o desenvolvimento da sobriedade não significa você não usar drogas, mas significa, além de não usar drogas, você construir um modo de vida em que as drogas não se encaixem mais. Então a questão não é que você não quer mais, que você não pode usar drogas. Você pode. A questão é, você tem ambições, você tem sonhos, você tem metas, você tem objetivos. Diante desses sonhos, dessas metas, desses objetivos, você vai conseguir realizar seus sonhos, metas e objetivos usando drogas? A resposta é não, não vou. Então é necessário que você entenda que a melhor forma de você começar a tratar sua dependência de crack é através da parada total. O processo tem que começar com a abstemiologia. O tratamento, a recuperação abstemiológica, ou seja, abster-se completamente, não é parcialmente. Existe uma linha de profissionais que são a favor da redução de danos, que dizem que nós temos que respeitar o direito do indivíduo usar crack, de um indivíduo beber pinga, de um indivíduo fumar maconha, cheirar cocaína. Ok, mas redução de danos não é isso. Ok? Depois, num outro momento, eu vou explicar o que é redução de danos. De verdade. Porém, no uso de crack, o que funciona e como fazer com que esse indivíduo encontre o máximo de prazer possível na vida dele, parando completamente a recuperação abstemiológica, ou seja, entendendo que é necessário ficar sem a droga. Ponto. É a primeira coisa, e isso é fácil de fazer. E a partir da abstemiologia, a partir de estar abstêmio, da abstinência de drogas, o indivíduo começa a desenvolver um modo de vida novo, com princípios, com valores, com moral, com Deus, com espiritualidade, com amor próprio, com autoestima, trabalho, sonhos, metas, ambições. Esse indivíduo, então, ele começa... ele cria uma forma de vida para ele e realmente nesse ponto que eu vou falar agora, esse indivíduo encontrou-se com a sobriedade. Que ponto é esse? É o ponto em que o indivíduo sabe que pode, o indivíduo sabe que é livre, o indivíduo não está sob ameaça de ser internado ou de ter lá o casamento destruído, não. O indivíduo sabe que pode, mas ele construiu, ele constituiu, ele refinou a sua vida de uma forma tão bacana, de uma forma tão feliz, ele colocou a sua vida em um patamar tão abençoado que ele fala, meu, eu posso usar droga, mas não tem espaço para ela na minha vida mais. Então a questão não é você se proibir de nada, isso você faz no começo, nos primeiros 12, 24, 36 meses às vezes, pode ser. Mas depois disso é necessário que você tenha uma concepção muito acentuada de que a dependência de crack, ela vai devastar a sua vida, ela vai fazer você se sentir mal, ela vai te humilhar, ela vai te levar para onde você não quer ir. Ela vai levar você a fazer tudo que você mais odeia. Depois da recuperação abstemiológica, você tem que passar pelo processo da recuperação emocional. Tudo que você fez na sua época de uso de drogas, as violações, os desrespeitos que você fez, os abandonos, quantas vezes você deixou sua esposa sozinha, seus filhos sozinhos. Então você vai ter que fazer uma recuperação emocional. Aí você tem que fazer uma recuperação social, uma reestruturação social, ou seja, agora você tem uma vida social melhor, você tem uma vida social mais rica, uma vida social mais respeitosa, você evita lugares, você evita pessoas, você evita hábitos, você evita tudo aquilo que faz com que você se sinta morto-vivo.
Você se sente um morto-vivo. E muitas vezes você para de usar drogas, você abandona a dependência de crack e você continua se sentindo um morto-vivo. Por esse motivo que é necessário que você avance além da recuperação epistemológica, você vá para a recuperação da vida social, da vida profissional. Você vá para a recuperação das suas ambições, a recuperação da sua autoestima, a recuperação do seu amor próprio, para que você possa se sentir um ser humano melhor, um ser humano mais eficaz, um ser humano mais produtivo, um ser humano mais feliz, um ser humano mais empolgado, um ser humano que realmente dá o valor, o devido valor que a sua esposa merece, que o seu marido merece, que seus filhos merecem, que seus pais merecem. Essa é a finalidade de uma abordagem terapêutica digna, decente. Não somente se preocupar com a recuperação epistemológica. Repito, é importante? Sim, é importante. Ah, mas eu preciso tratar? Sim, você precisa parar de usar crack para poder se tratar em todos os aspectos da sua vida. Mais um ponto que eu quero deixar muito claro aqui: cuidado com as formas de recuperação, porque muitas vezes o uso de crack é uma consequência de alguma psicopatologia. Muitas vezes os profissionais eles têm uma ótica de que o problema é a droga e os profissionais vão para cima da droga. Então é droga, 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 mas muitas vezes o que leva esse indivíduo a usar crack é a depressão, é a ansiedade, é a insegurança, é um trauma, é um complexo de inferioridade. Então nós profissionais temos que ter a dignidade, a vergonha na cara e o brio de mergulharmos, sem sombra de dúvida, mergulharmos neste mar muito mais profundo, que é o mar das emoções, dos pensamentos, da autoestima, do amor próprio. Eu tenho pacientes que viram para mim em sessão e falam: Sérgio, eu me sinto um lixo do lado da minha mulher. A minha mulher estuda, trabalha, é linda, maravilhosa, cheirosa, e você vê o paciente, é um homem bonito, é um homem estudado, só que o indivíduo ele não consegue ver. E aí os profissionais dão ênfase para a droga e não olham para a depressão, não olham para a ansiedade, não olham muitas vezes TDAH, não olham, porque dá trabalho você tratar de psicopatologia. Eu sou especialista em psicopatologia. Eu tenho pacientes psicopatológicos aqui na clínica que é terrível você ter que lidar com eles. É terrível você lidar principalmente com pacientes com transtornos de personalidade, borderline, histriônico, esquizotípico. É terrível. Transtorno de personalidade esquizoide. É muito difícil. É muito difícil. Só que nós precisamos muitas vezes olhar para aquilo que está no fundo. No fundo. Droga está na superfície. A droga, a dependência de crack, ela é simplesmente a disfunção mais óbvia, mais clara e mais evidente. Só que por trás de uma dependência de crack, por trás de uma dependência química, existem problemas emocionais gigantescos que merecem atenção, merecem cuidados, e os profissionais precisam esgarçar as mangas e mergulhar nesse mar de dor, de sofrimento, de tristeza, de complexo de inferioridade, de mágoas, de rancores, de ressentimentos do passado, muitas vezes a velha raiva do presente e principalmente o medo do futuro. O Aaron Beck, que é o pai da terapia cognitivo-comportamental, ele define a depressão como a visão negativa do indivíduo em relação a si mesmo, ao mundo que o rodeia e ao futuro. Sendo assim, um indivíduo que tem essa depressão, segundo Aaron Beck, a visão negativa de si mesmo, do mundo que o rodeia e do futuro. Eu te pergunto, o que sobra para esse indivíduo?
Nada, só sobra a morte. Muitas vezes o indivíduo ele resolve o seu problema através do autoextermínio. Essa é a grande verdade. E muitas vezes o uso de drogas é consequência da depressão, o uso de drogas é consequência do pensamento acelerado, muitas vezes o uso de droga é consequência do TDAH, o uso de droga é consequência da ansiedade generalizada. Aí o paciente vai para a clínica, fica na clínica, para de usar droga, a hora que sai, ele recai. Por quê? Porque o que leva esse indivíduo ao uso não é a própria droga, não é a droga que leva o uso do indivíduo à droga. É a depressão que leva o indivíduo a querer fugir da depressão através da droga. É a ansiedade que leva o indivíduo a usar droga para querer se aliviar da ansiedade. É o isolamento, são padrões de comportamento, são os déficits de atenção, é a hiperatividade, é o medo do futuro, é o complexo de inferioridade. Mas isso não foi mexido, porque na maior parte das vezes, muitos profissionais hoje, são incompetentes na área da dependência química. Mas não porque eles querem, mas porque realmente tratar a dependência química do jeito que tem que ser tratado dá muito trabalho mesmo, de verdade. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Alguém gostaria de aproveitar esse momento para tirar alguma dúvida? Quem puder, curta essa live, por gentileza. Vai ajudar bastante. Agora nós vamos começar aqui. Eu vou começar todos os dias, toda semana. Eu vou pegar uma... Hoje foi só o primeiro vídeo da nossa série de vídeos que eu vou fazer sobre a dependência do crack, depois vai vir sobre outra série sobre o álcool, depois outra série sobre a cocaína, o cloridrato de cocaína, que é uma outra forma de cocaína. Nós temos a oxi, nós temos o cloridrato de cocaína, o sulfato de cocaína, a pasta base de cocaína, a pasta lavada de cocaína, a pasta crua de cocaína. Então são muitas espécies de uso, muitas espécies de drogas. Vamos lá. A Leandra Niglis falou que o que uma pessoa pode fazer para dar o primeiro passo para sair das drogas. A primeira coisa é reconhecer que é um problema. Essa é a primeira coisa, é reconhecer que o uso é um problema. E infelizmente essa é uma parte muito difícil. O dependente ele tem os mecanismos de defesa muito acentuados. Então o primeiro passo é o indivíduo reconhecer. Ele reconheceu, ele contemplou a necessidade de mudar. Ele contemplou que tem uma disfunção nele. Então ele já entende que ele precisa de ajuda. E a partir daí tem que buscar fazer uma intervenção. Quer seja em terapia, quer seja em internação, mas nunca interne e saia internando. Não faça isso. Tem que buscar um profissional, fazer uma avaliação para a gente saber o grau de dependência, para a gente ver se é caso de internação. Não é simplesmente sair internando. Pode compartilhar no Facebook? Pode sim. Como eu posso ajudar minha filha? Lúcia, eu não sei qual é o caso da sua filha. Então eu não sei te falar como que você pode ajudar ela. É uma dependência de crack, é isso? Se for dependência de crack, ela precisa passar por um estudo de caso com um profissional para a gente poder identificar qual o padrão da dependência química dela, para a gente poder fazer, para a gente poder ver qual é a intervenção mais adequada para ela. Identificar o tipo de uso, como ela está se colocando em risco, se é um uso nocivo, para que a gente realmente possa acolhê-la. NA ajuda o dependente a sair das drogas? Não ajuda a sair das drogas. O NA ajuda o indivíduo a se manter longe das drogas quando o indivíduo consegue aderir a esse modus operandi dos narcóticos anônimos.
Narcóticos Anônimos não são a panaceia de todos os males, tá bom? Se o indivíduo está compulsivo e obsessivo, não adianta levar ele para uma sala de grupo anônimo, até porque 84% dos indivíduos com dependência química apresentam uma psicopatologia e então os narcóticos anônimos não atendem à necessidade do indivíduo que sofre de alguma psicopatologia. Mas depois que esse indivíduo está estabilizado, aí sim dá para pensar em manter no grupo anônimo como uma forma de manutenção. Ale Barreto, Sérgio Mendonça, o que uma companheira pode fazer para ajudar a quem tem um vínculo persistente? Depende. Se a pessoa que você se refere não quer ser ajudada, eu sempre costumo falar para esposas, para as minhas pacientes que eu tenho, muitas pacientes esposas, mães, namoradas, noivas, que estão ali começando a relação e descobriram ali há pouco tempo que o cara tem uma dependência, muitas vezes tem que tirar o time de campo, porque senão você vai morrer querendo lutar por alguém que não quer mudar. Eu sou muito realista, eu não sou um profissional, eu tenho amigos profissionais que são muito amorosos, que são muito... que falam sempre coisinha bonita, não, olha, vai dar tudo certo, você vai vencer. Eu não sou assim. Ah, não, então peraí, então você está dizendo que, por exemplo, se o meu caso, meu marido tem uma dependência de crack, o meu namorado tem uma dependência de crack, ele não quer mudar, o que eu faço? Mete o pé, vai embora, vai viver tua vida. Porque se a prioridade de um cocainômano é a cocaína, é o crack, você não é prioridade dele. Então você está fazendo o que ali? Está simplesmente se colocando numa situação de humilhação. Leandra Niglis, eu acho que eu lembro da Leandra, viu? Esse nome não me é estranho. A pessoa tem que querer antes de... Exatamente. Então, assim, exatamente isso. A pessoa tem que querer, mas não basta só querer. Ela tem que querer e ela tem que agir em cima desse querer. Porque que nem pergunta assim, poxa, você quer ficar fisiculturista, com físico bonito, magrão, fortão, todo... Quero, mas você quer pagar o preço que aqueles caras pagam? Fazer aquela dieta horrível que aqueles caras fazem? Que assim, não tem tempero na comida, não tem sal, não tem açúcar, não tem refrigerante, não tem McDonald's. Você quer viver assim? Embora seja o certo. Então você tem que pagar o preço. Meu marido, na clínica CT, graças a... tá vendo? Leandra, esse nome não me era estranho. Leandra, eu acho que eu não sei, acho que eu lembro de você um pouco, talvez. Cauã Toffoli. Cauã Toffoli, não lembro o Cauã. O meu marido passou na clínica, lembrou dela agora. Só não larguei porque no meu caso é filho, porque já fiz tudo por ele e nada adiantou. Entendi, Roseli. Entendi. Não, tudo bem, mas mesmo filho... na verdade, quando eu falo largar, eu não estou sendo frio. Eu sei o que as famílias sofrem, assim como a minha mãe sofreu um dia. Então, a minha mãe, e eu sou muito honesto com os meus pacientes e com vocês que estão aqui agora me ouvindo, eu só parei de usar drogas faz 20 anos, como eu já disse, que eu estou limpo de drogas. Eu só parei de usar drogas porque a minha mãe me abandonou em uma clínica. Há 20 anos atrás. Eu não tinha nada, eu tinha R$30 no caixa, que ela punha todo mês para comprar sabonete, pasta de dente e desodorante. E eu tinha uma vida muito boa. Eu tenho uma família abençoada, né? E eu só parei por causa disso. Cauã Toffoli, pra falar comigo... Caramba, cara, você me conhece, velho. Quem é você, irmão? Cauã Toffoli. Pior que não me é estranho. Eu tô tentando olhar a sua foto aqui, cara. Cauã Toffoli. Fica mentindo aí. É isso aí, cara. Tamo junto, Cauã. Eu não lembro, cara. Passou comigo? Ah, então tá. Então tá em casa. Então estamos em casa. Que bom.
Fico feliz. Espero que você esteja bem, meu amigo. Espero que você esteja bem, de verdade. Sou o marido da Leandra. Ah, tá, legal. Pô, legal, legal, bacana. Poxa, que bacana. Ah, que honra. Ex-paciente com a esposa aqui na live. Olha que legal. Ah, que o Lucas Tristão tá aqui também. O coordenador da clínica que eu trabalho. Que bacana. Fico feliz, fico muito feliz. O que você me diz sobre bogaína? É droga, mata, já tem 19 casos de morte na literatura, não é permitido no Brasil. Todos os profissionais que trabalham com essa substância estão trabalhando dentro da ilegalidade e não existe nenhum estudo robusto que comprove a eficácia da ibogaína no tratamento da dependência química. A pergunta da live... Manda aí, Lucas. Qual que é, Tristão? Ô, Tristão, por que você não tá curtindo a live, filho? Você tem que curtir a live. Daqui a pouco eu vou aí te ver, viu? Ó, estamos com 1.900. Você tem que curtir até 2.500, senão já eu vou aí te ver. Já vou encerrar a live. Pô, que legal. Fiquei feliz de ver aqui a Leandra e o menino aqui, o Cauã. Que bacana. Lucas, qual melodia? Como vocês querem... Que é isso, cara? Como vocês querem compor uma... Que? Qual melodia? Como vocês querem a vida? Compor? Eu sei, cara. Você tá sóbrio, irmão? Eu acho que você não tá sóbrio, hein? Compor a vida. Ah, a palestra de hoje, né? Isso aí, tem que compor a vida. Esse é o objetivo de uma verdadeira sobriedade. Compor a vida. Ô, Tristão, você livrou, hein? Chegamos a 2.600, hein, Tristão? Você se livrou. Daqui a pouco eu tô indo aí tomar um café. Já vai passando, tá, meu querido? Vai passando o cafezinho aí. Então, gente, é isso. Ó, a referência bibliográfica que eu estou utilizando para falar com vocês sobre o tratamento do crack, a dependência de crack, é este livro aqui, do Ronaldo Laranjeira e do Marcelo Ribeiro, O Tratamento do Usuário de Crack, segunda edição. É esse livro, a referência bibliográfica. Tudo que eu for ensinando aqui, vocês forem acompanhando. É geralmente nesse horário, Roseli. Geralmente nesse horário, das 9 às 10, 10h15, 10h30. Como eu quero pegar temas específicos, então o que eu vou fazer? Eu vou ver se eu faço sempre live de 1 hora, 1h10, 1h15 aí, para conseguir pegar os temas aí por 1 hora. E depois eu vou postando tanto no TikTok, postar no TikTok, cortes, e também vou postando no YouTube. Tá? Eu tenho o meu canal no YouTube, tá no comecinho ainda, deve ter 300, 400 seguidores só. Quem puder ir lá, Sérgio Mendonça, terapeuta Sérgio Mendonça, Fábrica da Sobriedade, se inscreva lá, que lá eu vou colocar muitos conteúdos bons, conteúdos vastos, cursos, montando playlists já sobre prevenção de recaída. O maior curso de prevenção de recaída do Brasil é meu, né? Que são mais de 300, já estamos chegando a 360 aulas de prevenção de recaída, tá? Então se inscrevam lá, não vai pagar nada. O único pagamento que você vai ter que fazer para mim ali no YouTube é se inscrever, curtir os vídeos e me acompanhar, porque a gente vai conseguir. Eu quero ajudar muitas pessoas. Manda os meus vídeos aqui, tem mais de 800 vídeos aqui meus no TikTok. Compartilha com as famílias que estão sofrendo. Se precisar de ajuda, entre em contato comigo. Tem o meu link na bio aqui do TikTok, tem o meu WhatsApp, internações, terapias online, o que for necessário. Pode entrar em contato comigo. Eu não sou o tipo de profissional que vou sair te internando. Nós vamos fazer uma sessão terapêutica, você vai ser avaliado e eu vou te sugerir, caso você que está aqui assistindo essa live tenha uma dependência química, eu vou te avaliar e eu vou te falar, olha, é necessário que você passe por uma internação. E se você não quiser passar, eu também não posso te obrigar. Mas o meu papel enquanto profissional é dar o meu parecer para você. Ou se não for necessário também, vamos fazer terapias. Atualmente eu trabalho com terapias online. Né? Se você tem um problema e você quiser ser acompanhado por mim,
você me procura também depois lá no privado, ou me chama no meu WhatsApp da Fábrica da Sobriedade, e nós vamos agendar os horários e vamos combinar tudo direitinho e vamos fazer um bom tratamento motivacional, de conscientização, de psicoeducação, para que você não só viva uma vida sem drogas, mas para que você viva, sim, uma vida também cheia de teor, cheia de significado. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Eu deixo o meu coração, o meu carinho, o meu respeito a todos que estiveram comigo até aqui. Que Deus abençoe vocês ricamente. Eu agradeço a presença de cada um. Não importa que são 10, poderiam ser 1000, poderia ser 2 ou 1. O importante é estar aqui, ajudando pessoas, orientando e compartilhando o meu conhecimento e principalmente poder contribuir na edificação da vida das pessoas que estão ao meu redor. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus, Leandra. Deus te abençoe. Manda um abração pro seu marido aí, pro Cauãzinho. Que Deus abençoe vocês. Desejo muitas coisas boas para vocês. E se precisar de qualquer coisa, o Sergião tá aqui. Uma boa noite de descanso. Que todos tenham uma quarta-feira abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Até mais. Até a próxima. Valeu.